Vinícius Andrade já tá por aqui para falarmos do Atlético. Qual o seu destaque inicial hoje, Vini? Vamos lá, um abraço, Rafa, mais uma vez. Boa tarde, Dimara, Lélio, a todos que estão conosco. Daqui a pouquinho o Breno também chegando. Vamos falar desse sorteio da Copa do Brasil, os confrontos definidos das oitavas de final. E deu Galo contra Galo, viu? O Atlético vai enfrentar o Galo de Alagoas, que é o CRB. Os jogos que serão realizados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. A CBF ainda vai confirmar estas datas, mas o que já é certo é que o Atlético vai definir em casa. O primeiro jogo em Maceió e o segundo jogo em Belo Horizonte. O Atlético que já enfrentou o CRB na Copa do Brasil em uma oportunidade. Foi lá em 2003, pela primeira fase da competição. O Atlético venceu o primeiro jogo por 1-0 em Maceió e o segundo jogo uma goleada no Mineirão por 4-0. Gols de Neguete, Cicinho e 2 do Guilherme. Meu Deus. Eu comentei esse jogo. É mesmo, E me lembro que caiu uma tempestade antes do jogo, cara. É mesmo. Bom, tomara que se repita, né? Mas é jogo duro. Obrigado. Ao contrário de que uns e outros estavam falando ali na redação, Exatamente. né? Eu acho que o povo faz às vezes só pra perturbar o nosso plantão mesmo. Daqui a pouquinho ele chega aí. Enfim. Ô Vini, só um detalhe antes da gente voltar a falar desse confronto Galo contra o CRB. Iago, pessoal da live, por favor aí, bota de novo a arte que a gente tem todos os confrontos dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil para você que nos acompanha no youtube.com/otempo e também no youtube.com/otempo esportes. O foco aqui, obviamente, Galo e CRB. Aliás, o Atlético, único representante de Minas no torneio, hein? Meu Deus, hein, Cruzeiro? Tá doido, hein, América? Vamos lá, Flamengo e Palmeiras. O primeiro confronto sorteado hoje lá na sede da CBF. Jogão, hein? Mega Pelo amor clássico. de Deus. Parada torta. Tortíssima. Atlético Goianiense e Vasco. Não é uma repetição da rodada 17 do Brasileiro, tá, gente? Eles vão jogar de novo. E aí? Quem passa, Lélio? Desses dois primeiros. Flamengo e Palmeiras é impossível prever. Eu acho que vai passar o Flamengo. E no outro passa talvez o Vasco. Vamos ver como é que vai estar, né? Mas hoje eu diria o Vasco. Embalado, né? 4 vitórias. Daqui a pouquinho a gente fala também do Vasco, que é o adversário do Galo no fim de semana. Volta pra gente os confrontos aí, turma. Dimar Oliveira vai chutar não, né? Vai analisar. Os dois próximos. Bragantino e Atlético Paranaense e Goiás e São Paulo. Quem que você acha que passa nesses dois, Dimara? Bragantino e São Paulo. CRB, Atlético e Botafogo contra o Bahia. É outro confronto pesado, né? Porque o Bahia tá numa ótima campanha, o Botafogo é o líder do campeonato. Rapaz, e lembrando, hein, o Bahia ganhou do Botafogo lá no Engenhão. E o CRB ganhou. E o CRB eliminou o Bahia da Copa do Nordeste e fez a final contra o Fortaleza. Bem lembrado. O CRB foi o finalista da Copa do quando Nordeste. Eu falo, não tem jogo fácil, não. Tem que respeitar o adversário. Mas hoje eu diria que o Atlético passa e eu apostaria no Botafogo. Acho que o Botafogo tá um cabelinho à frente do Bahia. E Grêmio, Corinthians, Juventude e Fluminense, de Mário Oliveira. Olha que beleza, hein? Grêmio e Corinthians, só Deus na causa. Grêmio passa e Juventude. Fluminense, tua moral tá lá embaixo, tá abaixo do pressão em Flusão. Meu Deus do céu. Foi super chute, né? Porque da ruindade ali... claro, a gente... Esses dois últimos jogos aí... Vou te dizer. Misericórdia. É o momento que a gente tá vendo pelo brasileiro. Claro. Né? O que a gente tá vendo. Tô pensando no momento. Vini, Rafa, diga. Ainda sobre o CRB, o Atlético está na competição desde a terceira fase, eliminou o Sport. Já o CRB está desde o início. Então, passando rapidamente a campanha do CRB até aqui, ele eliminou o Rio Branco do Acre. E aí o primeiro jogo, só teve um jogo, na verdade, né? Foi 0-0, o CRB jogava pelo empate. Eliminou também o Atlético, né? O Atlético aqui de Minas Gerais. Venceu por 2-0, era um jogo apenas também. Então a equipe alagoana passou.
E aí, na terceira fase, o CRB enfrentou o Ceará, time tradicional, venceu os 2 jogos. Primeiro por 1-0 em casa e fora de casa venceu novamente por 1-0. Ou seja, até aqui, nessas 3 fases, o CRB não sofreu gols na competição. E lá tem o Jorge, lateral esquerdo, bom de bola, e tem o Anselmo Ramon. E tem um outro também. E quem? O Chay? Chay. Chay, eu vi o Chay. Ah, tá. Não, beleza. Mas os destaques do time, pra mim, o Jorge e o Anselmo Ramon, né? E o goleiro também, eu esqueci o nome do goleiro do CRB, cara. Esse moleque pegou até pensamento contra o Bahia. Vou tentar lembrar o nome do cidadão aqui pra trazer já o goleiro do CRB. Então, diante disso tudo que a gente tá falando, favorito? Mas pra confirmar o favoritismo, tem que jogar. Não é por telepatia, não é por Twitter, ir lá e jogar, se impor. Porque o Atlético ele deu muita sopa ao azar quando ele foi enfrentar o Sport lá no Recife. Esse, pra mim, é o exemplo. Sabe? É o exemplo. E o Sport aí, ano passado, ele mesmo na segunda divisão, ele foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis. Verdade. Sabe? E o São Paulo foi o campeão. Então não existe jogo fácil. Não, você trabalhou dentro de um clube, Dimara. Se não é levado a sério, leva a bomba. Leva mesmo. Perde. Entendeu? É assim que acontece. Não, e não é. A gente olha os adversários, pode acontecer tudo, na verdade. Copa do Brasil é o dia, é o momento, é o que tá acontecendo naquele dia, se o cara tá bem, se não tá bem. Então, assim, a Copa do Brasil eu acho imprevisível. Talvez porque eu gosto tanto de Copa do Brasil por isso, porque eu acho que a chance de times que normalmente nos pontos corridos não tem, né? Às vezes essa chance, exatamente porque vai e volta e tudo bem. Na Copa do Brasil eles têm chance porque é muito imediatista, né? O resultado é imediatista. Então eu acho que eles têm chance. E olha aqui, Milito, deixa eu te dizer uma coisa. Tem problema fechar um pouquinho o time não, tá? Né? Só pra lembrar, assim, Copa do Brasil, pode fechar lá, né? Sai na boa, né? Aí depois você vem pra casa e vê diferente, né? E o Atlético, Dimara, companheiros, vai ter um mês de agosto complicado, com uma maratona forte e com duelos decisivos. Vamos pegar aqui o calendário de agosto, e aí a gente já passa pro Breno também analisar essa situação. No dia 7 de agosto, o Atlético tem um jogo da volta, então. Né? É na semana do dia 7, provavelmente vai confirmar para esse dia a CBF, que é o jogo da volta contra o CRB. Aí no dia 10, que é um sabadão, 9h30 da noite, tem o clássico contra o Cruzeiro, 22ª rodada do Brasileiro. No dia 13, 3 dias depois, já tem o jogo de ida pela Copa Libertadores, contra o São Lourenço, na Argentina. E aí, no dia 17... sábado tem um confronto contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro em casa. No dia 20, o jogo da volta contra o São Lourenço, também na Arena MRV, é uma terça-feira. E no dia 24, Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maratona que eu citei, são 6 jogos, mas são 5 em Belo Horizonte, né? O que ameniza a situação. Bom, Breno Galante já tá por aqui também. Breno, o que você achou aí desse confronto do Galo contra o Galo da Pajuçara? Acha que é o adversário menos qualificado? O Totonho fez essa pergunta mais cedo e claro que a gente não falou, porque, isso aí não pode chamar de fraco. Talvez você pense, pegar o CRB, obviamente, é melhor que pegar o Flamengo. Mas eu acho que passa muito por isso que o Lélia e a Dimara já falaram, viu, Breno? Entrar achando que a camisa vai vencer por si só, subir no salto, ganha quem tem mais vontade. E aí, Breno, como você avalia esse confronto do Galo nas oitavas da Copa do Brasil? Um abraço, meu caro. Um abraço aí, boa tarde a você, Rafa, a turma aí do estúdio, pessoal de casa. Uma coisa é certa, Rafa, todos os times queriam pegar o CRB. Todos os torcedores de Flamengo, Palmeiras, todo mundo queria pegar o CRB, porque o CRB tá na Série B, né? E aí você olha e imagina que é um time mais fácil do que os demais adversários. Mas eu tô com a turma aí, né? Para você ser favorito, para você vencer um jogo, você tem que tratar com respeito. A gente já viu, né, o Criciúma vir aqui e empatar dentro de casa com o Atlético Goianiense vir aqui e empatar com o Atlético na Arena MRV. A gente tá vendo vários casos, inclusive, esse ano no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que respeitar, mas eu acho que foi ótimo pro Atlético. Analisando no geral,
Imagina se a gente pegasse o Flamengo ou o Palmeiras. Seria muito pior. O Milito vai ter aí tempo para acertar o time. O Vinícius falou da sequência, né? O Atlético tem uma sequência agora, antes até do primeiro jogo. Você pega o Vasco agora, o Vasco vem de 5 jogos sem perder. 4 vitórias e um empate. O Vasco tá na crescente, já passou o Atlético na tabela. Aí depois você pega um Corinthians, tá brigando lá embaixo para sair da zona de rebaixamento. Aí depois sim você pega o CRB fora. É uma sequência complicada pro Atlético. Hoje, aliás, todos os jogos são complicados pro Atlético, né? Até o Milito acertar esse esquema defensivo e engrenar. Mas acho que foi bom pro Atlético. Se a turma tratar com seriedade, né? Se jogar o que cada um sabe, o Atlético pode até ter uma certa facilidade ganhando 2 jogos, como fez em 2003. Mas, para isso, tem que ter aquela humildade e tratar com seriedade. Não tem já ganhou, não, hein? Porque é Série B, porque a gente já viu o Atlético passar algumas peças, né, ô Rafa? Tem vários times aí na história que a gente está engasgado na Copa do Brasil, Goiás, Criciúma, entre outros, né? O Goiás, nossa mãe, né? Mais cedo a gente falando sobre Goiás contra Atlético aqui, o povo chega a arrepia, porque o Goiás, o time também, pelo amor de Deus, hein, Léo Gustavo? Uai, Copa do Brasil? E chapa, Santo André, Afogados, entrou, sabe, mole dentro de Brasiliense. Brasiliense, inclusive, foi o quê? 2002. E foi finalista, né, brasileiro? E aí foi finalista e perdeu pro Corinthians a final. Se entrar mole dentro de campo, tchau, é eliminado. Copa do Brasil funciona assim. Tava lembrando aqui o jogador do CRB, o GG, que é aquele que foi revelado pelo Botafogo, tava no Vitória, agora tá lá no CRB. Bom jogador, e o goleiro que pegou contra o Bahia bem foi o Matheus Albino. Tava na meta do Galo da Pajuçara. São alguns destaques aí desse time que eliminou o Bahia nos pênaltis, é verdade, mas dentro da Arena Fonte Nova na Copa do Nordeste desse Aí ano. nos pênaltis, tem gente que não sabe cobrar pênalti também, não tem? Até em time da Europa, né? Até em time da Europa. Então, vamos ver aí, né? É verdade, Não dá pra... até nos pênaltis. Claro, não dá pra cantar a vitória Não, antes da hora, não. Você mesmo estava relembrando, né, Rafa, que o CRB eliminou o Palmeiras foi 2020 ou 21? 21 nos pênaltis. É Verdade, pô. Eles são bons nesse negócio de pênalti. Ah, Jesus. Tem que jogar, né? Não adianta comemorar sorteio, tem que entrar em campo e jogar. Vamos falar um pouquinho da preparação já pro jogo de domingo, Rafa? Bora. Porque o Atlético treinou hoje e aí pode pintar novidade para domingo. Agora, Campeonato Brasileiro, partida contra o Vasco. A gente comentou aqui, o Vasco vem embalado, 4 vitórias consecutivas. Mas o Atlético está bem confiante que vai ter um apoio expressivo da torcida. Deve ter um público aí em torno de 40 mil pessoas na Arena MRV. Mas sobre o treino de hoje, o Fausto Vera participou normalmente, treinou com os companheiros, já está regularizado no BID, então pode pintar como novidade para domingo. Ele vai ser apresentado oficialmente amanhã, aí pode repetir ali o mesmo roteiro do Alonso, né? É apresentado, dá entrevista e joga. Só que a questão do Vera é que ele briga por posição ali no meio de campo com uma dupla que já está mais consolidada, que é o Otávio e o Alan Franco. Aí vamos ver o que o Milito vai pensar para esse jogo. Sobre o Lianco, ainda fez um trabalho à parte, então não vai para o jogo domingo, está aí se condicionando fisicamente. Mariano e Lemos, eles iniciaram a transição do departamento médico, mas também devem seguir de fora para essa partida. Everson, Zaratio e Alisson fizeram trabalhos internos, também são ausências para esse jogo. O Rubens também, outra ausência, ele segue no processo de recuperação, realizou atividades no campo e na academia. Então o Atlético aí se preparando para o jogo de domingo, lembrando que não vai ter Guilherme Arana suspenso pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. Segue, o DM vai ficando vazio, mais opções para o Milito, isso é muito bom. E seguindo a tese do nosso querido Roberto Abras, né? Se o Vera deu a entrevista, ele vai pro jogo. Quem dá quem dá a coletiva vai pro jogo. Sinais, fortes sinais. Roberto Abras chama. Beijo, Roberto. Bom, e como Batalha vai estar de volta, Batalha de volta. Certamente não precisa. É igual o Breno ontem falou. É só colocar o Júnior Alonso para jogar na lateral esquerda, né? Sim. Que inclusive ele fez o gol sem querer. Como lateral, né? Como se ele estivesse, né? Como lateral. Então é isso aí. Jogo difícil. Eu vi ontem uma parte do jogo do Vasco, um time muito guerreiro, assim, muita vontade, comprando a ideia do Xará
do Rafa, né, que é o Rafael Paiva, que é o técnico interino, eu creio que o Felipe Coutinho não deva estrear ainda, né? Não. Mas mesmo assim, o David, que jogou no Cruzeiro, está vivendo uma boa fase. O Verratti é um jogador que merece todo cuidado, né? Então vamos ver. E sem contar que esse Léo Jardim, quando joga contra o Atlético... Ele vira o Neuer. Vira. Leve a China. É verdade. Mas contra o Cruzeiro também, é contra o time mineiro que ele vira. Por isso Só que ele fica tão famoso aqui. Mas esse Verratti aí é um perigo. O que o homem fica na área é brincadeira. E já que a gente tem essa... né, vamos lá, com essa defesa do Atlético, o homem planta lá, a gente não sai não. Vocês arrumam alguém pra ficar lá com ele. Todo cuidado é pouco. Já que a gente falou de lateral esquerdo, só me adiantar aqui, não sei se já tinha preparado esse primeiro tempo, Vini. Tem essa história do Santiago Montiel, né? Que é um jogador do Argentino Júnior. Milito era treinador do Argentino Júnior. O que tem de verdade nessa história aí? Tem sondagem, não tem? Você e Edmara estavam apurando sobre o assunto aí mais cedo, né? Exatamente. Santiago Montiel, 23 anos. O nome dele voltou a ser especulado, ventilado, principalmente pela imprensa argentina nas últimas horas. E aí, nós checamos, juntamente aqui com a nossa Dimara Oliveira, que não existe negociação. O Atlético não negocia com o jogador, então não procede... pelo menos por enquanto não há nenhuma novidade em relação a Montiel, de que pode estar chegando. Não procede, o fato é esse. A gente, lógico, vai continuar apurando, acompanhando, mas em termos de momento é isso. Mas eu acho muito difícil porque o que a gente ouviu, né, Vini, foi assim, pode cravar, não tem nada. Incisivo. Porque se fosse, eu acho que se o Atlético fosse procurar alguém, né, e que também não está procurando, porque a gente também recebeu essa informação, seria um atacante. Sim. Assim como a gente recebeu a informação também de que ninguém do Atlético recebeu proposta. E para chegar alguém, tem que sair alguém. E também parece que ninguém do Atlético, desses jogadores aí que a gente fala sempre, que podem deixar a equipe e tal, ninguém recebeu proposta. Então não tem. E além disso, Dimar, o Atlético hoje conta com 9 jogadores estrangeiros. Que é o limite que a CBF estipulou para as competições organizadas pela CBF. Então, se chega mais um, seriam 10 estrangeiros, alguém teria que ficar de fora da lista de relacionados. O que eu penso assim que pode ter acontecido o Atlético se prepara eventualmente para uma negociação, para uma proposta para o Guilherme Arana. Ela ainda não chegou, mas o Guilherme Arana é um dos jogadores que mais desperta interesses, até mesmo do mercado europeu. Então, talvez o Atlético esteja tentando se antecipar, já monitorando no mercado algum substituto. Não significa que abriu negociação, que está chegando, isso é outra história. E o 9 estrangeiros é sem contar o Lianco, que tem dupla nacionalidade. É mesmo, né? Ele tem dupla nacionalidade, ou seja, tem 10, na verdade. Sobre essa questão de homem de frente aí, Breno Galante, tinha um papo do Thales Magno, né? Esfriou essa conversa? Você tem alguma informação? Será que o Galo tá aproveitando que ele tá encostado lá na gringa, nos Estados Unidos, tá esperando se aproximar ao fim da janela para ver se compra um pouquinho mais barato? O que você sabe sobre o assunto, Breno? Ô Rafa, inclusive a informação que o Vinícius e a Edmara estão trazendo é a mesma que eu tive, né? Que o Atlético não vai contratar lateral, e não é só esquerda, não, direita, né? Porque a torcida tá fazendo uma pressão aí, porque o Mariano não pode contar com ele, mas o Atlético não pensa de maneira nenhuma. Na lateral esquerda, o Rubens é o substituto do Arana, e ele tá voltando agora. Tem o Alonso que pode fazer isso por ali também. Então o Atlético acha que está bem servido. Pelo menos para essa temporada, como o Vinícius falou, enquanto o Arana estiver aqui. A questão do ataque, o que pega na questão do Thales Magno é o valor. O Atlético está em busca. Tem o Siga que está monitorando. Agora virou praxe, né? Oportunidade de mercado, né? É aquele jogador que vem sem muito custo para o clube. Essa que é a grande questão. O Atlético sente que o seu elenco está, de certa forma, completo. Pode, sim, trazer algum jogador se alguém sair. Se não sair, só uma oportunidade de mercado. Mas eu volto a insistir. Eu acho que é importantíssimo, viu, Rafa? Essa questão de se pensar no atacante. Porque a gente está vendo aí o Hulk não atravessa uma boa fase, né? O Paulinho errando vários gols. Tem essa questão, os dois estão pendurados, inclusive. Aí, já falamos aqui outras vezes, você vai contar com o Vargas? Será que o Vargas tem essa característica para ser esse homem-gol? Aí quem seria o companheiro dele? O Cadu?
Cara, Kardec, pô, a torcida do Atlético já percebeu que esses jogadores não dão conta do recado, né? Enfim, agora, o elenco é bom, o elenco tá reforçado, dá para poder fazer um bom papel, principalmente na Libertadores, como ele tem aí cerca de 24 dias para poder treinar esse time? Dá, mas eu ainda acho que falta um centroavante pro banco, viu, Rafa? Eu também acho, viu, Breno? Também acho, concordo contigo. Falta um homem ali para ser esse reserva para o Hulk. A pergunta que não quer calar. O pessoal tá mandando aqui no 988-100-917. Um deles é o Ariel Rodrigues, lá de Ouro Branco, que nos ouve todo santo dia. Rafael, Vini, qual o valor que o Galo irá receber pela venda do Savinho ao Manchester City? Conta pra gente, Vinícius. Acesse lá, otempo.com.br. Clickbait. Não, brincadeira. Mas acesse lá também, mas vamos falar aqui sobre essa situação. O Savinho foi anunciado pelo Manchester City hoje, oficialmente. Vai ser jogador do City, vai ser jogador do Pep Guardiola. O City pagou 25 milhões de euros, mas o negócio pode atingir até 40 milhões de euros se cumprir ali as bonificações. O Galo vendeu o Savinho em junho de 2022 por 6,5 milhões de euros, à época 33 milhões e meio de reais. O Galo manteve 12,5% dos direitos econômicos do Savinho. Então, com essa negociação, o Atlético, na pior das hipóteses, vai desembolsar 19 milhões de reais. Vai ganhar. Perdão, desembolsar não, vai embolsar. Vai ganhar, vai faturar 19... Só pela venda, né? Isso. Se conseguir atingir as bonificações e atingir esse valor máximo, aí na melhor das hipóteses o Galo faturaria 30 milhões de reais. Mas no caso dele não conta o mecanismo FIFA também? Eu acho que conta, como o clube Mecanismo de revelador. solidariedade. Ainda tem essa porcentagem. deve ter. Isso só em relação à negociação aos direitos Isso, econômicos. aí é os direitos econômicos. Mas 12,5%. Isso, eu acho que o Atlético, como revelador, como Não, sei ele o quê, ganha. Ele ganha porque mais, por mais não é? que seja do mesmo conglomerado, quando ele sai do Galo, ele vai pro Troyes da França. Isso. É do Grupo City, mas depois ele vai pro Girona e depois ele Primeiro é foi vendido. pro PSV. É isso mesmo, PSV, Ele foi vendido ao Troy. PSV, né? isso, aí Troyes. Aí do Troyes mesmo vai pro grupo, Girona e do Girona agora pro Manchester City. Então, como é entre de um país pro outro, Isso. não é dentro do mesmo país, o mecanismo de solidariedade da FIFA solta, né? Autoriza um pagamento, uma grana. Boa, hein, gente? Não, boa não. A venda foi péssima eu do acho que- Atlético. A venda é péssima, mas eu tô dizendo assim, não. assim... Sei se pegar aí, Dimar, não dá nem 1 milhão de euros se bobear. Agora... A gente não faz nenhuma festa igual o dono do time rival fez pros atletas. Exatamente. E aqui, era pro Atlético ter vendido melhor o Savinho. Ah, então, sim. com esses Eu acho valores também. aí que o Vinícius trouxe, a venda dele ficaria no máximo em 64 milhões de reais. Pensando no melhor cenário Sabe? possível. É. Muito pouco. Se Foi você 33, imaginar que o goleiro do Atlético que eu ia Paranaense falar. foi vendido por 18 milhões de 18 milhões. euros. O Bento. Entendeu? Então, sabe? Mas é porque... não... Pô, isso aí não justifica. Vende por uma proposta decente. Ou então deixasse o menino jogando aqui. Era isso que o Atlético tinha que fazer. Deu 33 milhões de reais De na mão época, né? beijada, pô. O menino já tá na seleção brasileira, pô. Pois é. Eu acho que o Atlético negocia muito mal. Então, agora também tem a questão da pressão da torcida, né? Eu, inclusive, critiquei o Savinho algumas vezes e tal, ficando naquela história de foguete molhado, foguete molhado, foguete molhado. Só que o diretor não pode cair em pilha de torcedor. Claro Então, que assim, não. Saber você mais acha que a que... gente. Pois Tem é. que ué. saber mais que a gente. Porque o Rafael Leal, o Zé das Couve falou, ali é foguete molhado. Não pode cair na pilha. Aí vai e vende rápido o cara, também Se não dá, aquele né? baixinho, chato, colocou pra jogar é porque ele viu que o menino era bom de bola. Vou nem Conhecido- falar o nome dele. O seu ídolo? Sabe? Pois é. Ele A é gente careca igual o fala. Breno Galante? Não, tá, aquele o lá Sampa. conhece Sampaoli. futebol. É o Mas Sampa. o mais importante é dar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Você tá bem? tá bom? Tudo bom Bom com E dia. você? é em família português. tá bem? E é em português, tá? É, E é em tá português, bom. não pode ser em portunhol, não. Enfim, Jorge Sampaoli, o ídolo meu do Deus. Lélio. Bom, vamos ver então quanto que pode atingir aí essa bonificação pro Galo, essa grana para o Atlético da venda do Savinho. Vai jogar agora com Pepe Guardiola. Hein? Imagina, gente. Quem imaginou, hein?
Pô, e quem não viu, tem um vídeo da apresentação dele lá nos perfis do Manchester City nas redes sociais. Da hora, porque conta a história dele desde quando começou a jogar bola, várias imagens dele jogando na base do Galo, ele explicando, pô, mas seu nome é Sávio, por que Savinho? Ele explicando por que ele usa Savinho na camisa, vai usar no City, né? Porque no Girona era Sávio. Muito da hora esse conteúdo, tem a legenda lá em português, no perfil em português do Manchester City, lá no Twitter, pelo menos, lá no X, você encontra esse vídeo. Boa sorte ao Savinho. Graças a Deus, é só mais 360 dias desse careca lá no Manchester City. Suma de lá, por favor. Não vai renovar, não. É a Sem última chance. temporada. Fechou. Breno Galante, eu acho que ele tem algum problema com quem tem calvície, viu, Breno Galante? Eu tô entendendo esse discurso do Léo Gustavo. Ah, mas ele gosta do baixinho, velho. Do baixinho ele gosta. É mesmo? É fã do baixinho aí que passou por aqui, né? Então, enfim. E Ô, do Rafa, Guardiola só pra fechar minha também. participação aqui. Espero que ele seja o técnico da Inglaterra na Copa. Ué. Vamos aguardar. Fala, Breno. eu quero que ele seja do Brasil, viu, Lélio? Eu quero que seja da seleção brasileira. Aí, Eu quero tá que ele venha pra cá. Olha só, a minha preocupação hoje, quando eu vi, né, que quem vai apitar o jogo é o Rafael Claus, né? Que vai apitar o Atlético e Vasco. Porque ele tem uma média aí de 4 cartões e meio por partida. E o Atlético com esse tanto de jogador pendurado aí. E eu me recordo que ele apitou Atlético e Fluminense lá em Cariacica, aquele 2-2, né? E aí foi um tal de discussão o tempo todo, jogador em cima, o Hulk em cima dele. E ele é um cara assim, pô, difícil de se lidar. Ô Hulk, por favor, hein? Não dá pra discutir com o Rafael Claus, não, porque eu já tô até entendendo o que vai acontecer, hein? Paulinho e Hulk, que abram o olho aí. Um abraço pra vocês e até amanhã. Valeu. Mas ele apitou bem a final. Exatamente, a final da Copa América. né? Da Copa A justiça Super seja bem feita. na final da Copa América. Quando ele quer apitar, Sim. ele Basta apita querer. direito. Mas ele pica jogo, sim. Ele vai catando Nossa. cartão, ele E foi pica. jogo Até difícil, na Copa né, pra América apitar. ele Foi. fez. Sim. Foi jogo, mas ele foi bem. A minha grande ressalva aqui, melhor dizendo, quanto ao Klaus é o seguinte: ele é um cara que ele não consulta o VAR. Não. E o VAR pode chamá-lo pra corrigir uma besteira que ele fez em campo. A decisão é minha, eu não tô nem aí. Então o Klaus é nessa pegada aí. Então, E deixa o jogo correr. Mas Deixa. o Lélio liberou o Hulk ontem, lembra? O quê? O Lélio liberou o Hulk. Pra reclamar, tem que Ele reclamar. falou porque Ah, é ele não verdade, tá tem que jogando voltar a bem. reclamar. Então tranquilo. Hulk, E Hulk Segue. e Paulinho estão pendurados, então tem que ficar de olho. O próximo jogo é lá contra o Atlético Paranaense, né? Esse É Só lá que esse no- jogo tá... adiado. por causa da Sul-Americana, é verdade. O Atlético Então, não joga durante a semana. aí é contra o Corinthians o Exatamente. próximo jogo. Exatamente. É isso aí. Isso. aí já não sei, né? Domingo, 7 Domingo, 7 da da noite. Putz. O Atlético vai fazer 2 jogos em sequência em casa. Isso aí. Contra o Vasco e contra o Corinthians. Vasco Que Corinthians. bom, né? Vini, mais algum detalhe pra gente fechar nesse primeiro tempo do Atlético aqui no Tempo Esportes? Por enquanto é só, Rafa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Show de bola! Daqui a pouco mais do Atlético aqui no nosso programa.